Boa noite, pessoal. Quem está entrando agora? Olá, Olá, Tatiana, tudo bem? boa Uma noite a ajeitadinha aqui na todos. câmera para nós, para ficar tudo bem. Vamos Vamos arrumar. lá, né? Vamos começar a bater um papo gostoso. Boa noite para quem está entrando agora. Se possível, eu vou pedir gentilmente, se você puder, aqui, ó, no lado direito, tem um aviãozinho aqui, ó, se você puder mandar pelo menos cinco amigas ou cinco amigos, já vai ser muito bom. Quero já cumprimentar as meninas de Curitiba que estão entrando, Isabelle, a Leoni. Leoni, você palestrou, deixa eu ver se é ela, eu acabei de identificar. Eu tenho que colocar o óculos aqui para eu. Senão não dá certo. Pessoal, quem for entrando, se vocês puderem, eu já vou me apresentar, vou apresentar a nossa convidada, para quem não me conhece e não a conhece também. Se você puder ir deixando de onde você fala, de onde você está nos assistindo, vai ser muito bom a gente interagindo. E fique à vontade para interagir conosco. Na medida do possível, ao final nós vamos separar um tempinho para a Tassiana responder algumas perguntas, tá bom? Tassiana, muito feliz em fazer essa live com você, te conhecer, Conhecer né? pessoalmente, né? Por vídeo, hoje em dia é tão comum de falar, nossa, Agora, que para prazer mim, já te está tão conhecer. natural, não é? Nossa, Sara, prazer enorme. Eu quero agradecer imensamente esse convite, essa conexão. Eu fiquei, nossa, super feliz assim poder fazer parte e contribuir um pouco, né, com conhecimento, com mulheres, enfim, com esse público assim. Espero que seja um bate-papo muito leve, muito tranquilo e que a gente possa transbordar na vida de quem que está nos ouvindo agora ou depois, eu não sei se fica gravada, mas transbordar um pouquinho na vida de cada um, eu já fico feliz da vida. Então, imensa gratidão por essa oportunidade. Tenho certeza que o prazer é nosso também, tá? Pessoal, olha só, aqui está comigo, mas antes, deixa eu me apresentar, quem não me conhece. Eu sou a Jussara, eu falo aqui da Flórida, e lidero um grupo de mulheres que está aqui nesse Instagram chamado Café com Mulheres. E nós estamos com base aqui na Flórida e estamos em alguns estados aí no Brasil. E no último dia 18, coincidentemente, vamos dizer assim, inauguramos um polo aí em Curitiba, aí em frente ao Castelo Batel. Eu não conheço, mas é o ponto de referência. A semana passada, numa gravação de um podcast, eu conheci um cara fantástico, que inclusive vai palestrar para a gente amanhã, fugindo a regra, Tassiane, que geralmente é mulher que palestra, né? E eu perguntei a ele, falei, me indica, eu vi que ele era bom, falei, ele tem uma boa indicação para mim. Uma mulher com conteúdo para fazer uma live comigo. Ele imediatamente, não demorou 10 minutos. Falei, uau, o homem é muito rápido. Então, pessoal, hoje nós vamos bater um papo com Tassiana Tavares. Eu vou falar um pouquinho, mas vou deixar ela se apresentar. Ela que é apresentadora, palestrante, ela é analista comportamental, mas ela vai explicar melhor. Então, Tassiane, se apresenta para a gente. Com certeza essa live vai ficar gravada. Quem está assistindo ou vai assistir, depois vai ter a graça e o privilégio de experimentar o conteúdo da Tassiane. Com você, querida. Se apresenta, por favor. Obrigada mais uma vez. Então, vou falar um pouquinho de como eu conheci o Fernando, né? O Fernando, ele foi meu mentor de oratória, de comunicação. Então, a gente se conheceu o ano passado. Eu não gravava vídeo, eu não fazia lives. Eu tinha muito conteúdo, mas não conseguia expressar tudo que eu tinha. Então, fiz uma conexão com ele, gente, assim, foi maravilhoso, foi fantástico. De lá para cá, eu só deslanchei. Então, eu sou a Tassiana Tavares, eu sou mãe, tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 5 anos. Moro aqui em Curitiba, sou casada com o Paulo também. Eu sou do mundo corporativo, ainda trabalho no mundo corporativo. Eu sou apaixonada, inclusive, pelo mundo corporativo. Não sou 100% empreendedora, né? Não me dedico 100% nesse trabalho de transformar a vida de mulheres, do coach. Eu sou master coach também.
Sou analista comportamental, eu, ultimamente estou apaixonada pela parte de análise comportamental. Eu trabalho com metodologia DISC, que é uma metodologia que ajuda, assim, muito na nossa vida, tanto na pessoal como na profissional, porque a partir do momento que você se autoconhece, a partir do momento que você sabe quem é você, que você sabe quais são as suas principais competências, você vai começar a focar naquilo que você é bom e cada vez mais você vai ficar melhor ainda. Então, meu principal objetivo, minha missão, meu propósito é ajudar mulheres. Eu trabalho muito focado com mulheres. As minhas mentorandas, né, são quase que 100% realmente grupo de mulheres. E quando aconteceu essa conexão, eu falei, nossa, parece que Deus mandou alguém assim, sabe, para a gente se conectar, para ajudar, porque eu acredito realmente, verdadeiramente, que quanto mais a gente transbordar na vida do outro, quanto mais a gente conseguir levar esse conteúdo, né, para várias mulheres, no mundo será com certeza maravilhoso e diferente. E eu acredito nisso piamente. Sou com certeza. Tassiana, eu acredito, né, que você nem sempre foi mentora, nem Não. sempre foi palestrante. Conta um pouquinho dessa trajetória, até nós entrarmos um pouquinho agora no assunto que você tem autoridade, que você tem mentorado essas mulheres. Qual foi sua trajetória escalada até agora como apresentadora e mentora? Então vamos contar um pouquinho assim. Tudo a minha vida começou mais ou menos lá em 2013, 2012, 2013. Eu tinha uma filha de aproximadamente 6 anos, Sara, e eu me sentia assim uma mãe que eu precisava, sabe assim, querer dedicar todo o meu tempo ao filho. Às vezes eu percebia que eu e ela a gente estava em momentos diferentes, eu não conseguia ser aquela mãe, sabe aquela síndrome da mãe perfeita, aquela síndrome de você querer fazer tudo. Daí foi aí que eu fui o quê? Nesse meio tempo começaram a aparecer as promoções. Eu fui promovida de assistente, virei analista, daí virei gerente, daí virei diretora, e tudo numa questão de tempo muito, tudo muito rápido, assim. E eu coloquei lá no Google, coloquei assim, como ser uma líder melhor e uma mãe melhor. Daí apareceu o tal do coach. Eu falei, nossa, coach, né? Estudei. Daí eu comecei fazendo as sessões de coach. Fui lá, comecei com a Renata, fiz minha primeira sessão de coach e eu vi como as ferramentas podiam transformar a minha vida. Gente, eu parei de ser aquela mãe. Inclusive, eu sou coautora de um livro que é Kid Coach, Coach para Paz, porque eu comecei a perceber e ver como que uma ferramenta de coach pode transformar, ter um processo tão significativo na minha vida. Mas o que aconteceu? Eu queria mudar, então eu cheguei no momento da minha vida que eu queria ser diferente, ser mais e melhorar como mãe, como pessoa, como mulher, enfim, como um tudo. Foi aí que eu fui em busca desse autoconhecimento profundo. Fiz a minha primeira formação em coach, eu fiz em Kid Coach lá em 2013, 2014, e eu vi que eu queria mais. Eu vi que eu queria trabalhar com mulheres, com liderança. Por quê? Porque eu fui tendo promoções dentro do meu trabalho. Eu não sabia nada sobre liderança. Eu falei, como assim que a pessoa vira líder da noite para o dia? Fiz o quê? Outra formação em coach. Então, esses estudos, esse autoconhecimento que me trouxe aqui hoje. E a questão de apresentadora e palestrante foi esse boom que deu na minha vida do ano passado para cá. Com essas mudanças, com a tecnologia, com a pandemia. Com a pandemia eu queria fazer mais, queria, como eu te falei, né, começar a fazer live, só que eu não tinha aquela segurança, aquela coisa eu posso. Eu tinha conteúdo, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sabia como falar. Então aí foi o que? Fui estudar, fui em busca e encontrei o Fernando. Por isso que eu brinco muito com as minhas mentorandas, assim, não adianta eu querer, né? Eu querer transformar o mundo, eu querer fazer. Se realmente você não quiser, não adianta o outro vir. Então eu quis estudar, eu fui em busca de autoconhecimento, fui em busca das minhas formações. Fácil, não é? Porque eu era mãe, esposa, trabalhava como CLT, 8 horas por dia, e tinha que estudar, eu tinha as formações. E o que que eu aprendi com tudo isso? Dar prioridades. É aí que a gente vai entrar um pouquinho no assunto do procrastinar, né? O que é o tal do procrastinar? Por que que eu procrastino? Tinha aquelas crenças limitantes lá da infância que eu falava, Tassi, mas você é nordestina, como que você vai querer brilhar? O que que é o sucesso? Então, tudo isso foi o que me trouxe hoje, nessa minha trajetória, essa busca incessante do autoconhecimento. Eu perdi a última frase que você falou. Você era o quê? No... Nordestina, eu sou nordestina, eu sou lá de Maceió, sabe? Eu cheguei em Curitiba, aqui no sul, aquele Uau. sotaque ferrenho, assim, de falar, oxente, oxe, sabe? Eu escutei cada coisa na minha escola com professoras que, se eu fosse deixar
isso me abalar hoje, com certeza não seria nem um pouquinho do que eu sou hoje, assim. Então, é buscar, é estudar, é querer fazer, porque a partir do momento que a gente quer, que a gente está disposta a abrir mão de noites de sono, abrir mão de estar no evento dos teus filhos, abrir mão de várias coisas para você chegar aonde você quer chegar. Me chamou muita atenção essa frase, e a minha pergunta é, não vamos entrar nela. Você sentiu preconceito em algum momento, em outra parte, não precisa dizer necessariamente o estado, por ser nordestina? Você acha que existe? Muitos, inclusive no mundo corporativo, Jussara. O mundo corporativo trouxe muito isso. O que é aquela menina que veio de lá do Nordeste, não sabe o que é, e hoje ocupa um cargo de diretoria, por exemplo? Que é mulher, sabe, mulher, por ser nordestina. Então, esses preconceitos realmente vieram, mas vou falar para você que não, nem eles não me abalaram. Claro que abala, né? Quando você ouve, quem que você é? O que você quer aqui? O que você está fazendo? Que conhecimento você tem? Abalar, abala. Mas daí o que eu fiz? Não, escutei, senti aquela dor, foi ruim, foi desconfortável, foi. Ergui a cabeça, falei, ninguém me segura, eu posso ser o que eu quiser. E aí que eu fui atrás desse mundo maravilhoso que é o autoconhecimento. Olha, se você topar, em breve nós vamos fazer uma live só com esse tema, sobre isso aí. Chegou a me dar uma palpitação. Olha, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Tassiana, eu vou deixar você muito à vontade. Nós temos um tema aí muito interessante. Eu até convido, quem está aqui, convido uma amiga agora, porque muitas das vezes nós não achamos que nós estamos nesse estágio de procrastinação. Nós não, Tassiana, eu não sou autoridade para falar, mas eu acredito que muitas das vezes a gente, somente quem é religioso, ele usa muito assim, não é o tempo de Deus, Deus é que sabe. Usa umas frases assim, que eu quero até abrir esse tópico agora, nós vamos iniciar de fato. Tem uma passagem em Provérbios, Tassiana, que diz aqui, assim, o que observa o vento nunca prosperará. É em Provérbios que está isso, o que observa o vento. Ou seja, hoje não dá, né? Tá ventando muito, eu não posso fazer isso. Ele sempre coloca desculpa em algo. Então, eu gostaria primeiro de bater um papo, baseado, inclusive, nós trocamos algumas informações hoje, que você tem um livro, vamos dizer que é seu livro de cabeceira, onde você trabalha bastante a partir dele. E eu quero deixar você muito à vontade agora, para a gente entrar no tema. E eu também quero muito aprender com você. Então, Tassiana, fica muito à vontade para nós entrarmos no tema de fato agora. Sara, então quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui, eu não consigo ver os comentários, acho que talvez aqui não aparece todos por mim, mas quem aqui acorda de manhã e programa o celular para tocar, o despertador toca e ativa o soneca? Me conta aqui me conta aqui quantas vezes você faz isso na semana. Você vai lá, programa, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Daí você vai lá, coloca o despertador às 6 da manhã, tocou. Daí você olha assim, vou ativar o soneca por 10 minutos. Né? Isso, você começar o teu dia ativando o soneca, já é um grande passo para você estar no ciclo da procrastinação. Então, eu já fiz muitas vezes isso, de, sabe, colocar o despertador e ir lá, só mais 5 minutinhos, só mais 10 minutinhos, e eu acredito que quem está aqui nos ouve... que já falou que faz, eu faço. Eu faço. Pastor Fagundes, o senhor faz, não acredito. Então, se você faz parte de uma pesquisa publicada, um estudo pela revista Você S.A. Profissões, de maio desse ano, que fala que a cada 5 pessoas tem o hábito de ativar a função soneca. E sim, você está no ciclo da tal da procrastinação. Tá, mas de forma prática, o que é procrastinar? Procrastinar é o quê? É você adiar atividades que você sabe que precisa fazer, que você se comprometeu a fazer, mas fazer depois. E o porquê que vem fazer o depois? O nosso cérebro está tão acostumado. Vamos deixar para fazer mais tarde. Eu ainda tenho tempinho. Eu vou assistir, vou ver uma mensagem que entrou agora no meu celular. Eu vou terminar de assistir uma série. Então,
procrastinar nada mais é que o quê? Você adiar atividades que você precisa fazer, que você se comprometeu a fazer e você só faz depois. Seja você uma empreendedora, seja você uma mãe, seja você uma líder, seja você uma dona de casa. Eu programei a minha semana. Na segunda eu lavo o banheiro, na terça eu arrumo os quartos. Daí chega aquela segunda-feira, ai, segunda-feira eu tô tão cansada. E começar a dieta. Começar a dieta, então, é uma das batata de o quê? De você procrastinar. Não, deixa que eu comece segunda. Não, deixa que eu comece amanhã. Então, procrastinar é justamente isso. É você saber. Não é que você é irresponsável de não saber o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Mas você vai deixando aquele para depois. Sabe aquele eu vou fazer depois, vou fazer mais tarde. Então, isso é o procrastinar. E eu tenho certeza, eu já vivi isso, muitas mentorandas minhas vivem isso. E o que que a gente faz, Tássia? Assim, o que que você, eu faço amanhã? Então, aquela velha frase, Sara, deixa que eu faça amanhã, deixa que eu faça mais tarde. Então, basicamente, para você entender, quando que eu consigo, eu me identificar assim, poxa, como que eu estou procrastinando? Por quê? É você fazer isso, é você falar assim, eu faço isso depois. Sabendo que é importante aquilo você fazer. Sabendo que aquilo lá vai dentro da tua vida, dentro da tua rotina, dentro do teu dia a dia, ter alguma interferência na tua vida. Então, você se programou e você não fez, e teve alguma interferência desse seu não fazer, aí é o tal do ciclo da procrastinação. E sobre o livro, Sara, que a gente falou hoje pela manhã, esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, se todo mundo, alguém já viu, que é o quê? A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Esse livro aqui, ele traz um conceito maravilhoso sobre a questão do procrastinar. Né? Aqui ele fala muito que você, primeiro de tudo, para você identificar é o quê? É você saber quem é você, quais são as suas prioridades e o que é importante para você. Então, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, que você sabe o que é bom para você, o que você quer para sua vida e o que você faz, você já está se destacando nos primeiros passos de sair do ciclo da procrastinação. Aqui nesse livro, ele divide a trade em 3 pilares, que é o quê? As atividades que são importantes, as atividades que são urgentes e as atividades que são circunstanciais. A partir do momento que você identifica esses 3 níveis, essas 3 esferas das atividades, e você sabe qual a importância que cada uma delas tem na sua vida, tem no seu dia a dia, aí você já vai conseguir, sim, se programar. Porque ele fala muito assim, não adianta você ter um dia de 24 horas e cheio de coisas para fazer, com milhões de atividades. Você não vai conseguir ser produtiva. Daí você vai acabar o quê? Procrastinando. Vai acabar batendo aquela preguiça. Se você se comprometeu a começar a ler um livro, mas você está com a cabeça cheia de coisa, preocupações, você vai o quê? Entrar no ciclo da procrastinação. Então, esse ciclo é o quê? É você também estar preocupada. Sabe aquele dia assim, hoje eu não estou muito legal, hoje eu não estou bem. Não é que você não vai ter, a gente não está bem todos os dias, eu não estou bem. E é super normal, é super ok você não estar bem todos os dias. Mas como você trouxe ali no provérbio, né, Jussara? Se você sabe o que você tem que fazer e você não toma aquilo como sua responsabilidade e não coloca em prática, aí sim é o tal do ciclo vicioso do procrastinar. Tô falando muito rápido, Jussara, tá indo ok? Tá perfeito, eu me empolgo. Tá? Não, tá perfeito. Tem alguma pergunta? Posso ir falando? Não, continue. Continue, tá muito bom. E o que eu quero trazer para vocês aqui que estão nos ouvindo, como você falou, né, que é bonito na teoria, que eu não posso ativar o meu soneca, né, que se eu for para ser uma pessoa produtiva, eu tenho que me programar para fazer o que eu cumpri naquele dia comigo. E aí, mas e na prática, como que isso realmente funciona? E o que que eu posso fazer para sair desse ciclo vicioso, né? Para começar um novo momento, de fato, de sair do procrastinar. O que eu trouxe para vocês que funcionou muito na minha vida, que funcionou demais, primeiro de tudo, é o quê? É esse autoconhecimento. É realmente eu saber se aquela atividade, aquela demanda que eu trouxe tem sentido para mim? Eu estou preparada para fazer? Eu estou pronta para fazer? É importante ou não é importante? Eu faço ou eu posso delegar alguém para fazer? Então, ter esse primeiro passo de tudo é o quê? Ter esse autoconhecimento. Você saber quem é você,
o que você faz e o que você gosta de saber e como que é a sua agenda. Segundo passo, que é fundamental, é o quê? Programar é vida. Eu escuto muito das minhas mentorandas. Ai, Tassi, mas eu perco tanto tempo, né, planejando, programando. Não, gente, não. Programar ou planejar é o que vai te tirar dessa rotina, disso, de você não saber como vai ser o teu dia amanhã. Então, programe-se com no mínimo 24 horas de antecedência. Saiba como que vai ser o seu dia amanhã. Se você tem consulta com teu filho, se você tem que levar na escola, se você tem horário para o almoço, então o quê? Essa programação, esse planejamento é o que vai também te ajudar a sair do ciclo vicioso do procrastinar. Por quê? Porque você se programou. E a sua agenda é diferente da minha, Jussara. Você tem uma agenda, você é uma executiva, você é mãe, então a sua agenda nem sempre vai ser igual à minha agenda. Amanhã eu tenho uma reunião desde as 9 da manhã, 9, 10, 11, 14, 16. Então, eu programei a minha agenda, mas está lá na minha agenda. Vim almoçar em casa, levar minha filha para a escola, buscar minha filha na escola. Então, tudo é o quê? É questão de prioridades e programação. Então, você se autoconheceu, você planejou e você se programou. Isso são passos importantes e pilares fundamentais para o sucesso do não procrastinar. Tá, se eu programei tudo e aconteceu, uau, um desastre, tudo deu errado, e eu, sei lá, aconteceu um imprevisto no trânsito, ou choveu, ou tive uma reunião que não estava programada, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o quê? Não pode deixar isso virar um hábito. Quando começa a virar um hábito, quando você começa a empurrar, você sabe que você tem uma agenda importante amanhã, uma reunião, tem que finalizar um relatório. A reunião é à tarde. Por que você não finalizou hoje com antecedência de 24 horas? Por que você vai deixar para amanhã de manhã? Vai que você chega no trabalho, o teu notebook não funcionou, vai que caiu a internet. Então, tudo é o planejar. O planejar e o se programar é o fundamental para o sucesso do não procrastinar. Fazendo uma pausa aqui, enquanto eu leio aqui, ó, o Ângelo está colocando assim: temos que focar naquilo que queremos, um dia antes programar a sua agenda para outro dia, saber o que você quer para a sua vida. Ficar procrastinando ou ficar deitado e parado, vendo a vida passar. É a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas enquanto ela bebe uma água aqui, deixa eu citar um exemplo aqui que é quase que comum das mulheres que moram aqui fora. Elas têm a vida profissional, como é o caso da minha, por exemplo. Uhum. E não dá para a gente todos os dias você está ajeitando as coisas. Então, o que é? Planejamento. Isso aqui aprende muito. Se bem que aqui as coisas são muito práticas. Eu, por exemplo, eu organizo minha semana, eu tenho que começar organizando a minha casa, porque eu não funciono com nada bagunçado. Não adianta, não funciona. Então, por exemplo, aqui em casa eu deixo tudo organizado no sábado. Porque domingo eu quero relaxar. O domingo é o contrário aqui. Eu gosto de estar tranquila, porque até de manhã a rotina é ir à igreja, de manhã chega almoço com a família, descanso bastante, por volta das 4, 5 horas, eu já sento na frente do laptop e faço a minha agenda da semana. Eu já faço no domingo à tarde. Então, eu durmo tranquila, sabendo que eu já planejei minha semana. O que não é, gente, difícil, é questão de hábito. Quanto a dormir. Eu entendi, quando eu entendi meu relógio biológico, o que eu fiz? Eu sei que eu funciono muito bem de manhã. Muito bem. Vai dando 2 horas, 3 horas, cai um pouco. Meu rendimento cai. Serotonina cai. Quando vai dando a noite, esse horário eu já tô. Se eu tiver que produzir algo, eu já tô boa novamente. É impressionante. Então, o que acontece? Eu acordo muito cedo. Eu levanto todos os dias, 5:30 da manhã. Já virou um hábito. 5:30 da manhã, levanto. E, gente, acredite em mim, é a melhor coisa que tem. Para quem olha, acredite para você não rir bastante. Você sabe por quê? Quando vou dar 7:30 da manhã, você já fez seu devocional, você já leu, você tá bem, toma um banho, você sai para trabalhar, você já cumpriu tanta coisa para você. Então, de 5:30 para mim até 7:30 é para mim, é um investimento meu. Eu leio um livro, então isso é muito bom no silêncio, eu produzo.
Então, para quem não tem um hábito, eu faço um teste, depois você não quer outra vida. Não. Você trouxe algo muito bacana que eu até ia comentar aqui. Cada um tem esse tal do relógio. Tem gente que funciona super bem, como você falou, pela manhã. Eu sou muito, adoro o livro Milagre da Manhã, né? Que você acorda cedo, você se dedica o teu tempo. É 20 minutos para você meditar, mais 20 minutos para você fazer uma leitura, mais 20 para fazer uma atividade. Só que tem pessoas que não funcionam, é muito sacrifício. Então, quando você começa a gastar muita energia para fazer aquilo, que é como se fosse um padrão para outra pessoa, não funciona para você, já não tá bom. Né? Eu funciono super bem de manhã, Sara. Então, eu gosto de começar o dia fazendo atividades, fazendo as minhas coisas, mas à noite também é um momento que, quando, por exemplo, no trabalho, eu gosto muito de fazer as minhas coisas depois que todo mundo já foi embora, que daí parou de tocar telefone, eu já não tenho mais reuniões. Então, meia hora que eu fico ali focada naquilo, o que eu preciso fazer, eu também rendo bastante. Então, esse segredo de você descobrir qual que é o teu melhor tempo, qual que é o melhor teu relógio biológico, vai fazer uma grande diferença na sua vida também. Se eu, por exemplo, Tassiana, dormir agora 9 horas, 4 horas da manhã, gente, sou eu, não sei se isso é normal. 4 horas da manhã eu já estou pronta. Então, o que que acontece? Às vezes eu tenho alguns e-mails para responder, não tem horário melhor. Nesse horário eu estou tranquila. Às vezes é um contrato para ler o e-mail, eu respondo. Muitas das vezes eu aviso, ó, você vai receber de madrugada, mas não precisa me responder. Que muitas das vezes eles me perguntam, Jussara, você não dorme, não? Eu falei, durmo muito bem. Então, assim, eu tenho meu horário, eu já identifiquei, que é pela manhã. Exatamente, o meu também eu funciono muito bem pela manhã, assim. E amanhã rende, né? Então amanhã fica muito mais produtiva. Mas é aquilo que eu falei, pode funcionar para mim, para você, mas não para a grande maioria. E tá tudo bem também, né? Eu sempre brinco com as meninas, falo assim, gente, o segredo de tudo é o quê? É você entender que o que tá bem para mim pode não ser bem para você. Que a energia que eu gasto para fazer tal atividade é diferente da energia que você vai gastar. Então, quando você está confortável com isso, quando você entende que tá tudo bem a gente ser diferente uma da outra, tá tudo bem eu ter o meu tempo, você ter o teu tempo, nossa, a sua produtividade vai lá em cima, Sara, vai aumentar demais. Por quê? Porque você tem esse autoconhecimento. Aqui também entra o que entra a autorresponsabilidade, a questão do procrastinar ou não. Então, você também tem que ter essa autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é uma coisa só sua, é uma coisa que você precisa ter consciência, e você precisa querer e você precisa fazer. Então, a autorresponsabilidade vem muito de encontro com a questão do procrastinar. Tô lendo. Tô lendo aqui. A Maísa, ei, Maísa, querida, ela é uma das coordenadoras lá no Recreio, Rio de Janeiro. Ai, ai. E tem outra, assim, quando dá 4 horas, 4h30, o sono, aí aquele sono, que é o período do sono. Aí eu faço uma reunião comigo mesmo, eu tenho que tirar, eu posso estar sentada, eu tenho que tirar um cochilo de 15 minutos, pode ser sentado, meia hora, porque eu caio bastante. Hoje, sabe, Pessoal, outra coisa que pode falar. quem tiver pergunta, pessoal, pode fazer. Outro detalhe também bem importante quando a questão o tema é procrastinar, Sara, é a questão do que das nossas crenças limitantes, né? Porque muitas vezes a gente lá na nossa infância, lá no passado, a gente ouvia assim aquelas coisas. Ai, você é muito preguiçosa. Ai, você perde muito tempo fazendo tal coisa. Ai, não adianta nem você começar uma coisa que você não vai terminar. E isso a gente acaba acontecendo o quê? Com a gente, com a neurociência, enfim. Acaba tudo isso ficando lá no nosso subconsciente, em algum lugar que pode te trazer esses resultados agora na sua vida adulta. Por quê? Porque você vai falar, você vai estar já aquilo que nós somos uma máquina, né? Nosso cérebro é um computador que a gente tem que resetar, reprogramar. Acho que até você ou algum comentário falou aqui sobre reprogramação. Então, quando você faz essa reprogramação de crenças limitantes, que lá no passado falou assim, o que adianta começar uma academia se eu sempre ouvi falar, se sempre me falaram, não adianta você começar nada que você nunca vai terminar. Então, a reprogramação das crenças limitantes, transformá-las em crenças positivas, vai ajudar também na questão do procrastinar. Porque se você identificou que você tem
essa tal da crença de começar e não terminar, é um ciclo vicioso? É, mas também uma crença limitante. Então, trabalhar, transformá-la ela em positiva, com como, Tássia? Colocar pequenas metas, micrometas. Então, se você tem a crença que não adianta você começar uma academia porque você não vai terminar, não queira ir para a academia os 7 dias na semana. Não queira ficar na academia 2 horas por dia, 1 hora por dia. Começa aos poucos, vai, estabelece de ir 2 vezes na semana, vai lá e faz somente 30 minutos de atividade. Então, essas micrometas, quando você começa a bater, quando você começa a ver, nossa, realmente eu consigo, né? Nossa, que bacana que eu fui e deu certo. Aí entra o quê? Entra você se parabenizar, se você se reconhecer, comemora, compra uma coisa gostosa que você gosta de comer porque você foi lá e você deu conta. Então, tudo isso, todos esses pequenos detalhes que a gente pode achar assim, nossa, mas será que isso interfere, Tati, na procrastinação? Sim, gente, interfere sim numa procrastinação. Tassiana, se hoje assim você pudesse resumir ou dar quais são os pontos principais para quem quer, vamos usar uma palavra aqui, se libertar da procrastinação? Quais seriam os 3 passos iniciais que a pessoa deveria ter, ou os principais passos? Ó, Sara, passo um, primeiro de tudo, realmente é a questão do autoconhecimento. É você entender e saber o que está te levando de fato a procrastinar. E aí entra o quê? Entra o que eu falei das crenças limitantes, de você ter esse autoconhecimento, crenças limitantes e autoconhecimento, eles andam ali, ó, juntinhos um do outro. Porque quando você identifica, começa o quê? Pega um papel e caneta, gente, porque papel, eu adoro. Tem aplicativos, tem Trello, enfim, mas papel e caneta na minha vida funciona super bem. Então, quando eu começo a identificar, opa, por que eu não fiz aquilo que eu me comprometi? O que está me levando a não fazer aquilo? É cansaço? É desânimo? É porque eu estou fazendo aquilo de uma forma que é obrigado a fazer? Então, quando você tem esse autoconhecimento, aqui entra também a questão de análise de perfil comportamental. Porque realmente, de fato, cada um é diferente do outro. E tem coisas que eu faço bem, que você, Jussara, faz bem, mas que outra pessoa não faz bem. Então vai começar a gastar muita energia naquilo para fazer, vai ficar o quê? Vai ficar chato, vai ficar cansativo. E você vai o quê? Adiar sempre para amanhã. Então, passo um, identificar autoconhecimento. É você saber quem é você saber o que você gosta, é você não aceitar a opinião do outro se aquilo não vai te fazer bem. Você tá lá, cheia de trabalho para fazer, alguém vai lá e falar assim, Tassi, pelo amor de Deus, me ajuda, só você pode fazer isso por mim. Opa, se eu tenho meu autoconhecimento, se eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, por que eu vou deixar aquele coleguinha vir lá, ele que não fez, ele que não entregou, e falar e jogar uma responsabilidade dele em mim? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para tudo isso. Segundo, coloca no papel, Sara, escreve, planeja. Programa o seu dia, bem como você trouxe muito bem. Você programa a tua agenda no domingo. Você começa a programar na primeira semana, vai ser meio chata, fala assim, eu tô perdendo tempo aqui sentada, 4 horas da tarde, eu podia estar com a minha família, podia estar fazendo outras coisas. Mas olha o benefício que vai trazer para você parar aqueles 30 minutos e fazer essa sua programação. A programação da tua vida, da tua agenda. Você pode até fazer o teu cardápio da semana. Você pode se programar com muitas coisas na tua vida que vão o quê? Vão te reduzir tempo nas próximas semanas. Por quê? Porque você se programou. Então, o programar é fundamental também na questão do procrastinar. E, por último, que eu também considero muito importante, é assim, é você saber como que é a tua vida e como que é o teu dia. Os 24 horas, tua é diferente das minhas 24 horas. Então, eu tendo esse autoconhecimento, eu fazendo essa programação, de resto é fazer o quê? Micrometas. Então, não começa fazendo muitas metas gigantes, emagrecer 15 quilos, não, emagrece por semana 300 gramas, fazer exercício fervorosamente, não. Então, assim, fazer as micrometas e o quê? E cumpri-las. Ter essa autorresponsabilidade com você. Então, é para você. Pense que sair do ciclo da procrastinação é para você. É algo que vai fazer bem para você. Não para o outro, mas sim para você. E sempre, sempre, sempre se colocando em primeiro lugar. Porque ninguém nessa vida é mais importante do que nós, né?
Já vai naquela velha frase do avião. Se o avião for cair, primeiro coloque em você e depois o outro. Então é você que tem que estar autocuidado, você que tem que estar bem, para o resto funcionar muito bem. Tem uma pergunta, não, uma observação que é bem importante também do Ângelo. Ele falou sobre as redes sociais, que ele se distrai bastante nas redes sociais. E aí vem aquela... que isso acontece comigo também. Tem aquela... Eu acredito que você também. Nosso trabalho hoje, a grande maioria das pessoas depende ali da rede social. E às vezes a gente se pega se distraindo ali, principalmente nesse mês. Eu estou num dilema. Aí no Brasil, hoje eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, Tassiana? Olha, até domingo. Eu estou assim, eu não olho, como que eu vou fazer? Porque tá bem complicado. Qual é o passo? É autocontrole? Como que fazemos? Eu respondendo a perguntinha do Ângelo. Olha, assim, por exemplo, Ângelo, primeiro, né, você tem que definir, se você, então, a tua atividade é focada totalmente a esse contato via redes sociais com o seu cliente, prospectar cliente, enfim, se você vende 100%, então redes sociais para você não vai ser uma distração. E sim, faz parte do teu trabalho. Mas aí o que vale? O que vale é você estabelecer também horários, horário comercial. Eu só vou responder mensagens das 9 ao meio-dia, das 14 às 17. Então, você consegue sim programar o teu tempo e fazer com que as redes sociais não tomem o tempo desnecessário, o quê? Colocando limites, colocando horários para você responder, colocando horários na tua vida. Então, você vê como entra também, né? A gente já traz aquela questão ali da gente o quê? Estabelecer como que vai ser o nosso dia, estabelecer, seja por horários, seja por períodos. Então, tá tudo bem se o teu trabalho, se você depende das redes sociais. Como você disse, hoje em dia a gente depende praticamente 100% ali das redes sociais. Mas o quê? Estabelecer horários, né? Eu vou responder mensagens de tal horário a tal horário. Fora disso, eu faço outras coisas que me dão prazer. Seja ficar com a família, seja ler um livro, seja fazer nada também, né? Aquela velha fazer nada também é ótimo, é maravilhoso. Mas quando te faz bem. Então, também é possível você fazer essa questão, né, de produtividade versus procrastinação definindo horários. Agora, tem um ponto aí que é o reverso da procrastinação. Eu não sei se a gente pode dar tempo de rapidamente a gente colocar quando isso vira ao contrário. Por exemplo, eu não gosto de dormir, veja bem, de lembrar que eu não respondi uma pessoa no WhatsApp. E são 2 telefones, Tassiana, não conta para ninguém. São 2 telefones. Aí você imagina, eu deito, isso eu tenho que me policiar. Porque se eu lembrar, eu quero deixar zerar o dia. Então, para eu zerar, eu me cobro para eu responder todas as mensagens naquele mesmo dia. Mas você coloca horários para isso, né? Você estabelece até tal horário. Eu criei estratégia. Porque antes, como eu trabalho com mulheres, às vezes eu ia deitar, eu coloco primeiro o telefone, um erro grave, gente, por favor, ficava no meu criado. Então, eu escutava o barulho, eu falava, não, deve ser alguém que está precisando, eu tenho que responder. Coloquei o telefone longe, mas de longe eu escutava o barulho. Tem que pôr no modo avião, ó. Eu descia, olha só, ia atrás para responder. Agora que eu fiz, criei uma estratégia. Bloqueei meu telefone, programei para bloquear de 10 da noite às 7 da manhã. Então, e procuro também, quando eu chego em casa, não olhar muito. Porque eu não acredito que... Bem, muitas das vezes eu falo, esse telefone, meu filho está com contato, meu marido, eu sei, ele tem esse número, então eu vou, mas eu fico me cobrando. Me cobrava muito mais. Falei, não é tão urgente, a pessoa vai... Mas, enfim, foi algo também, isso era o contrário. Eu tinha que dar conta de tudo ali, no meu horário. Autocobrança, esses são os sabotadores, sabia, Sara? Aí a gente já entra na questão dos benditos sabotadores, porque eles ficam
na nossa cabeça. Nossa, eu não fiz isso. Nossa, eu preciso terminar isso. Nossa, eu não posso dormir sem responder todas as mensagens. Fica aquele sabotador lá no nosso fundo falando: ah, se você não responder, o que que a outra pessoa vai achar? Ah, se não for agora, vai achar que eu não dei a devida importância que ela merecia. Então, você colocou uma coisa muito bacana na sua palavra, que é o quê? É esse se autopoliciar. Né? Então, o autopoliciar, você o que colocou estratégias para que isso não fique tão difícil para você fazer. Aqui dentro do livro, da Atrás do Tempo, ele fala isso sobre o descarregar. O que é o descarregar? Descarregar é você tirar da tua cabeça tudo que está ali, aquele pensamento. Nossa, eu não fiz. Nossa, amanhã eu tenho consulta, se eu não acordar tal hora, isso não vai acontecer. Então, o descarregar é você tentar deixar a tua mente livre por maior tempo possível. Colocou horário. A partir das 10, eu ativo o meu soneca, eu não falo com ninguém. Se for urgente, você tem 2 aparelhos celulares. O teu filho vai te encontrar no outro número. Mas tentar separar muito o mundo corporativo da tua vida pessoal. Porque senão, ó, essa estratégia vai te deixar assim enlouquecida. Por um tempo eu estava ficando mesmo, confesso, porque principalmente aqui, o trabalho social, ele exige um pouco mais da gente. Na pandemia, e um pouco mais. Quando se fala de imigrante, ainda mais, que as pessoas são um pouco mais carentes, bem mais. Então, assim, eu me sentia, não é na obrigação, mas eu me colocava muito no lugar daquela pessoa. Bem, ela é urgente, aqui tem coisa que Gente. não dá para esperar, somente aqui. A pessoa foi parada em uma blitz, não tem documento, ela precisa se comunicar com advogado ou com alguém, e aí, como que essa pessoa vai fazer? Então, eu pensava muito nisso, essas questões que são de fato urgentes. Então, isso, aos poucos, eu fui entendendo que, com certeza, eu peço muito a Deus que não aconteça enquanto eu não puder ajudar, ou que apareça alguém. Mas antes eu me achava também que eu era a, a dona da solução de todas as pessoas, que eu não sou. De fato, eu não sou. Mas eu sentia muito. A gente que mora em outro país, Tatiana, tem essa questão de ser solidário ao outro, principalmente Sim. por não ter familiar aqui. Então, Ô, isso... Jussara, sabe o que eu trago de dica muito legal para esse sentido? Por exemplo, assim, como a gente já colocou aqui, tem pessoas que funcionam melhor no período da manhã, pessoas que funcionam no período da noite. Então, que estratégia também que dá para você tentar colocar na tua vida ali? É delegar. Delegar que no período, né, sei lá, das 10, das 22 às 7 da manhã, vai ter alguém disponível para atender no momento que você não tiver. Porque vai ter alguém que funciona bem nesse horário. Então você pode delegar, né? Delegar uma outra pessoa que fique com Boa. essa responsabilidade, assim você dorme tranquila, assim o seu lado humano, né? Que fala muito mais alto, até porque pelo que você desenvolve, não vai ficar tão preocupado ali. Então, a partir do momento que você consegue delegar para que outras pessoas possam fazer no momento em que você não estará disponível, e para ela tudo bem, porque ela pode ficar das 22 às 7 da manhã e dormir em outro período, porque para ela tá ok. Né? Aquela questão que a gente falou sobre o nosso relógio biológico. Então, a questão do delegar, nesse período que você acha que você estará ausente, que é realmente importante, como você trouxe, dá para dar uma estratégia bem boa nessa questão de não deixar você tão preocupada e tão ansiosa do não estar presente. É interessante. Algumas coisas, sim, pessoal, e seguindo o que a Tassiana está falando, é importante. Eu comecei a colocar prioridade. Por exemplo, o fato de eu acordar cedo pode parecer que é ruim, né? Mas ali eu estou me priorizando. As primeiras horas da manhã eu dedico para Deus, primeiramente ao meu Criador e a mim. As primeiras horas da manhã, ao meu Criador e a mim. E segundo, eu começo. Aí vem a ordem da coisa. Minha família. Então, eu preparo o lanche do meu filho, do meu marido. Eu amo fazer essas coisas. A ordem natural, né? Deixei eles bem, eles foram. Aí sim, eu começo a cuidar das pessoas. Sim. E isso foi... Eu comecei a disciplinar, ter horários para mim. Horários meus de almoço. Era com o telefone ao lado, acredita? Acredito.
Isso culminou muito na pandemia, muito. Uhum. Então, eu almoçava com os telefones ao meu lado. Então, era ali, eu não ia em lugar nenhum. Qualquer lugar que você imaginar, podia ser minha chave. A não ser se estivesse ocupado. Telefone em mãos. Então, hoje, meu horário de almoço é sagrado, como minhas primeiras horas da manhã. Então, hoje eu já, sábado, eu me permito a não pegar muito o telefone e faço Exatamente. sem sofrimento. Porque quando eu... Isso. Sem sofrimento, viu? E quando eu entendi que eu sou humana como qualquer pessoa, tenho minhas limitações, tenho minha vida, e que se eu não me cuidar, eu também não vou poder cuidar do outro. Então, a partir disso, e também outra coisa que eu aprendi, não sofro. Eu tô aqui, eu tô com a Tassiana, fazendo essa live. Não estou pensando o que eu vou fazer depois. É aqui, tô focada É aqui. que é. Então, são Isso coisas daí que... é um dos principais pilares da produtividade, é você separou aquele momento para fazer aquilo e se dedicar naquilo. Esquecer que tem outras coisas. Nem sempre é fácil, claro que não, né? A gente Não, está falando, na prática não é, bem como você trouxe. Ah, eu almoço com o celular do lado. Ai, porque tem pessoas que dependem de mim, porque sei que precisa. Mas tudo é o que? É questão de hábito. Quando você começa a colocar esse hábito, quando você começa a priorizar, como você trouxe, pela manhã o tempo é teu, é para você, se dedica a você, a tua mente, ao teu corpo, a você. Né? Então, são essas prioridades que vai fazer com que o nosso dia seja muito mais produtivo, com que a gente procrastine bem menos. É realmente esse autoconhecimento e sempre, sempre, sempre se colocando em primeiro lugar. é. Bem, nós estamos indo para os minutos finais. Eu quero agradecer aqui, deixa eu ler aqui, Tassiana, ó. A Silvana Carvalho, do Rio de Janeiro, a Leoni, linda, que palestrou para a gente aí na inauguração. Leoni, essa lindeza aqui é de Curitiba também, viu? Ela, em breve, nós vamos agendar para ela palestrar presencialmente ali. Vera Favato, do Rio de Janeiro, Maísa, do Rio de Janeiro, são as coordenadoras lá do Polo do Recreio. Ângelo, obrigado, você é um querido. Célia, Atice, Rosângela, Ivanda, Marcos Antônio, Juliana, Elisângela, Paulo Fernandes, Silviane. Silviane de São Paulo. É Silviane de São Paulo, me deixe saber se eu não estou confundindo. De qualquer forma, pessoal, olha, passa rápido, né? Uma live Passa. boa. E é um privilégio ouvir você, ter compartilhado esses minutos e te fazer o convite. Você tem um encontro presencial em Curitiba, que eu vou falar com as meninas para nós agendarmos. Vamos. Nós temos nosso encontro online, que você pode, quando você se programar, ele é à tarde, é via Zoom. Então, o Café com Mulheres está aberto para você compartilhar os seus dons e talentos, seus conhecimentos. E nós daqui. É sempre um privilégio encontrar, Tassiana, mulheres habilidosas e dispostas a compartilhar. Porque muitas têm conhecimento, mas elas, por alguma razão, elas se reservam. Pode ser por timidez, ou por alguma outra razão, ela não se acha capaz, como você se escondeu tanto tempo, né? Sim, exatamente. Eu também Exatamente. acredito. Eu faço essa live, eu fiz porque fui forjada. Eu não encontrava quem fizesse. E um belo dia eu falei, eu perguntava, você pode? Às vezes podia, não podia. Eu falei, quer saber? A partir de hoje eu faço. E é o que eu estava conversando com uma pessoa hoje. Não importa, não tenha vergonha de se mostrar vulnerável às pessoas. Não tenha vergonha. Seus pontos fracos, quando você mostra seus pontos fracos, não é pecado. Agora, lembre-se que do outro lado também você tem muitas habilidades. Então, nós vamos trabalhar nossas fraquezas e potencializando nossos pontos fortes. Os pontos Então, fortes. os pontos fortes. Então, eu vou deixar a Tassiana aqui, deixar uma mensagem final, deixar a mídia dela, aliás, aqui ó, no cantinho esquerdo em cima,
tá o Instagram da Tassiana, não deixe de procurar e de segui-la. E nós nos colocamos à disposição, Tassiana, para o que você precisar. Ah, Jussara, é um enorme prazer, como eu falei, fazer parte dessa conexão. Eu acredito muito no universo, em Deus. Ele traz tantas respostas e esse hoje é uma das respostas que eu estava procurando essa semana, pode ter certeza. Então, esse transbordar, esse ouvir esses comentários, esse poder compartilhar coisas que para mim pode ter feito uma importância, para o outro não. Algumas pessoas podem ter muito mais conhecimento do que eu, enfim, falar, nossa, que coisa boa, mas sabe, esse compartilhar pequenos detalhes que pode fazer a diferença na vida de alguém é o que faz com que o meu propósito de vida seja maior e seja melhor todos os dias. Eu me coloco muito à disposição nas minhas redes sociais, que é @tassiana.tavares. Se vocês precisarem de uma ferramenta de produtividade, esse livro aqui tem sites que você pode ir lá e fazer testes de saber como que está a tua produtividade, como que está a tua procrastinação. Tem inúmeras ferramentas também de coach, de produtividade, de roda da vida. Levar a roda da vida para um desses encontros do Café com Mulheres vai ser maravilhoso, vai ser assim surpreendente, assim, vai ser algo que muda muito a nossa vida, como eu coloquei aqui. Primeiro de tudo é você. Você é a pessoa mais importante da vida. Você tem que estar bem para você transbordar na vida da tua família, na vida do teu companheiro, na vida dos teus filhos. Então, quando você está bem, quando você sabe quais são as suas emoções, quando você tem essa inteligência soft skill de você saber o que fazer com aquela emoção que veio naquele momento, seja no momento de raiva, seja no momento de fúria, você sentir aquilo e saber o que você faz com essa emoção, é o que vai te ajudar, né, nessa caminhada, nessa jornada de vida, que fácil não é, mas é possível sim a gente ter várias transformações. Como eu falei, depende da gente, depende de você querer essa mudança, você querer essa transformação. E eu fico sempre à disposição e obrigada a cada um que compartilhou com a gente esse momento precioso da vida, né? Estar aqui nos ouvindo e compartilhando realmente é maravilhoso. Gratidão enorme mais uma vez. Nós que agradecemos, Tassiana. E o café é nosso, você já está, sinta-se parte. Depois nós vamos conversar, adicionar você no nosso grupo. E muita gratidão, pessoal, a todos que acompanham essa live. Ela ficará salva. E na quarta-feira retornamos com o nosso Café com Resenha. Gratidão, Tassiana. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada. Isso? Obrigada. Isso, eu vou lá conhecer o seu espaço aqui em Curitiba. Pode deixar comigo. Me coloca lá depois como colaborativa da live para ficar disponível lá no meu perfil também. Para todo mundo ver esse momento que foi maravilhoso. Um beijo, fica com Deus e obrigada mais uma vez. Obrigada, um beijo, pessoal. Obrigada.